Não seria muito arriscado dizer que, se você é fã de cinema, você pelo menos já ouviu falar de James Dean. O jovem ator dos anos 50 tinha uma promissora carreira que, infelizmente, foi precocemente interrompida com sua morte aos 24 anos de idade devido a um acidente de carro. E desde então, James Dean se tornou uma verdadeira lenda da cultura pop, tendo inspirado vários atores das gerações seguintes e se tornado um símbolo da juventude americana. Mas quando alguém se torna uma lenda de tamanha proporção, é normal que o nome fique maior do que a história por trás dele. E eu sempre senti isso com o James Dean. Muita gente com certeza consegue afirmar que ele é um ícone. Mas por quê? O que exatamente fez com que esse ator se tornasse uma figura tão cultuada? Era só porque ele era bonito? Era só porque ele estava no lugar certo, na hora certa? Ou era porque ele realmente era um grande ator? A verdade é que a explicação por trás da lenda de James Dean não é tão simples assim. Então hoje vamos analisar de perto a trajetória desse astro e entender o que fez James Dean se tornar um ícone. Como vários atores, James Dean começou pegando trabalhos menores, com comerciais e pequenas aparições sem muito destaque na TV e no cinema. Porém, a sorte dele mudou quando ele foi escalado pelo cineasta Elia Kazan para o seu primeiro grande papel: interpretar Caleb Trask, o protagonista de Vidas Amargas, de 1955. E o jovem ator definitivamente chamou a atenção com a sua performance. Assim, não demorou para que ele fosse escalado para outros dois grandes projetos. Um deles foi Juventude Transviada, de Nicholas Ray, no qual ele atuou como o jovem e rebelde Jim Stark. E o outro foi Assim Caminha a Humanidade, de George Stevens, no qual ele interpretou Jet Rink, o temperamental funcionário de uma fazenda no Texas. Ou seja, Dean conseguiu 3 papéis principais em 3 filmes de renomados diretores, tudo isso no espaço de apenas um ano. Era uma ascensão meteórica como raramente se via na indústria. Só que, infelizmente, essa carreira de sucesso foi interrompida muito cedo. Em setembro de 1955, Dean dirigia em alta velocidade numa estrada quando o carro dele se chocou com o de outro motorista. O jovem ator morreu no mesmo instante, com apenas 24 anos de idade. E isso já nos leva a um dos fatores que ajudam a explicar por que James Dean se tornou um ícone: o choque causado por sua morte prematura. Afinal, é inevitável a comoção quando um artista jovem e muito bem sucedido morre cedo. O público lamenta que o mundo nunca vai saber do que mais aquele artista seria capaz de fazer no futuro. E foi exatamente assim com James Dean. Quando ele morreu, apenas o primeiro dos seus 3 filmes havia sido lançado: Vidas Amargas. Seu segundo e mais icônico longa, Juventude Transviada, estreou um mês após a morte dele. Já Assim Caminha a Humanidade foi lançado no ano seguinte. E pronto, era o fim de James Dean nas telonas. Agora restava apenas imaginar quantas performances foram roubadas do cinema pela morte precoce desse jovem ator. Mas seria um enorme engano acreditar que James Dean se tornou um ícone simplesmente pelo fato de ter morrido cedo. A meu ver, existem outros 3 fatores cruciais que confluíram para tornar James Dean uma figura lendária. O primeiro deles é, inegavelmente, seu apelo visual. Com seu maxilar quadrado, cabelo estilizado e porte atlético, Dean chamou a atenção de cineastas e, é claro, do público. Afinal, se tem algo que ajuda muito em Hollywood é a beleza. Mas não era apenas o fato dele ser bonito. James Dean tinha uma aura muito particular. Ele era a personificação do cool, o cara calmo, contido e que parecia estar em um patamar acima da realidade. Junte todos esses elementos e fica claro por que Dean se tornou um sex symbol nos anos 50. And the sun was shining, and it was nice, and all that type of stuff. And the first thing, I saw you. O segundo fator que fez James Dean ser um ícone é o que os papéis dele representaram para a geração de jovens daquela época. Para entender isso melhor, é fundamental relembrar o contexto histórico. Os anos 50 chegaram nos Estados Unidos trazendo a promessa de uma nova era após o fim da Segunda Guerra Mundial. E foi nesse período que os adolescentes começaram a ser vistos pelo mercado não só como uma faixa etária,
mas também como um grupo demográfico com seus próprios interesses. Não demorou então para que eles se tornassem um grande público-alvo de novos produtos. E isso incluía os filmes, é claro. Por mais que alguns longas mais antigos já tivessem falado sobre jovens, foi nos anos 50 que o filme adolescente começou a se consolidar como um produto de sucesso comercial. Sendo assim, era do interesse da indústria que o público adolescente tivesse ídolos jovens nas telonas. E quando James Dean foi escalado por Elia Kazan para Vidas Amargas, a indústria encontrou no jovem um promissor ídolo adolescente. Uma suspeita que se confirmou com o passar do tempo, porque Dean encarnou as maiores angústias adolescentes como nenhum ator havia feito até então. Seus personagens simbolizaram o sentimento de ser um excluído, a ânsia de tentar se encaixar com os demais, a intensidade de novas paixões e, acima de tudo, os conflitos com os pais. You're tearing me apart! What? You say one thing, he says another, and everybody changes back again! Fora essas angústias, os personagens de James Dean simbolizavam também outro sentimento muito comum da adolescência: a rebeldia. Em seus 3 filmes, Dean é mais do que um jovem atormentado. Ele é também um cara que não joga pelas regras, um rapaz que vive de forma intensa. Não é à toa, inclusive, que James Dean acabou se tornando uma inspiração para o gênero musical dos anos 50 que tinha a rebeldia na sua essência: o rock and roll. Um dos maiores fãs do ator, por exemplo, era ninguém menos do que Elvis Presley. O astro do rock lançou seu primeiro álbum apenas alguns meses após a morte de Dean. E se o Elvis se provou um símbolo de sensualidade e de rebeldia, foi em parte porque ele baseou muito do seu estilo e de sua persona em James Dean. They predict that Elvis Presley will be another James Dean. Now, have you heard that? I've heard something about it, but I would never compare myself in any way to James Dean because James Dean was a genius. Tendo discutido o visual e o que a figura de James Dean representou para os jovens, seria válido perguntar: tá, mas no final das contas, ele era mesmo um bom ator? Ou ele era só um rosto bonito que pegou papéis de sucesso? A resposta é: sim, ele realmente era um ator muito bom. Junto a Marlon Brando e Montgomery Clift, Dean foi um dos primeiros atores de Hollywood a usarem o método, o estilo de atuação em que atores usam experiências pessoais como fonte para as emoções que eles devem interpretar em frente às câmeras. Se as interpretações de Dean pareciam genuínas, era porque seus personagens tinham fortes paralelos com a vida real do ator. Acontece que James Dean, de fato, teve uma relação problemática com o pai dele. Quando Dean tinha apenas 9 anos de idade, a mãe dele faleceu em decorrência de um câncer. E após a morte dela, o pai de Dean não quis criar o filho. Por isso, ele mandou Dean para morar com os tios. Apesar dessa rejeição, Dean ainda queria a aprovação do pai. O jovem então voltou a morar com ele anos depois, quando foi cursar a faculdade. Mas quando Dean revelou que ia seguir a carreira de ator, o pai o expulsou de casa. E o que é que a gente vê no primeiro filme estrelado por Dean? Um jovem sem mãe que procura a aprovação do pai severo. Então fica evidente que Dean pôde basear a sua performance em experiências pessoais. Talk to me, father. E como um bom ator do método, Dean não tinha medo de improvisar. O melhor exemplo está justamente em Vidas Amargas. Em uma das cenas mais importantes, Caleb oferece um presente de aniversário para o pai. Só que o patriarca recusa o presente do filho. De acordo com o roteiro, Caleb nessa hora deveria fechar a cara e sair andando chateado. Mas na hora de gravar a cena, Dean optou por uma alternativa totalmente diferente. Ele compreendia a essência do papel e por isso decidiu fazer seu personagem ter um colapso emocional. E o diretor Elia Kazan gostou tanto do improviso que decidiu deixar ele no filme. O resultado final é a cena mais tocante de Vidas Amargas. Cow. Cow. Fora isso, James Dean representou um momento de transição crucial na história da atuação no cinema. Assim como Marlon Brando e Montgomery Clift, Dean apresentava um estilo mais naturalista de interpretação.
E mais importante ainda, Dean ajudou a demonstrar como um ator poderia dar uma performance mais emocional. Porque o mais comum para grandes atores homens da época era ter uma compostura mais durona. Já James Dean trazia para seus papéis a vulnerabilidade. Ele não tinha medo de demonstrar de forma intensa a fragilidade e a tristeza. Com essa intensidade dramática e essa vulnerabilidade, Dean ajudou a mudar os paradigmas de atuação em Hollywood. E esse talento de James Dean, inclusive, foi imediatamente reconhecido pela Academia. Em 1956, ele recebeu uma indicação póstuma ao Oscar de Melhor Ator por Vidas Amargas. E no ano seguinte, ele recebeu sua segunda indicação póstuma ao Oscar de Melhor Ator, dessa vez por sua performance final em Assim Caminha a Humanidade. Outro sinal de que as performances de James Dean eram excepcionais é o fato delas terem inspirado incontáveis atores das gerações seguintes. Nomes como Robert De Niro, Al Pacino, Harvey Keitel, John Travolta, entre outros. Todos eles já contaram em entrevistas como as vidas deles foram transformadas ao verem uma atuação de James Dean pela primeira vez. I got the bullets! Look! Não foi à toa então que James Dean se tornou uma figura emblemática da cultura pop. Ele foi um caso raro de artista que combinava talento real, apelo estético, importância simbólica e destino trágico. Ele se tornou o exemplo máximo do viver rápido e morrer jovem, ao mesmo tempo em que incorporou na sua imagem a essência da cultura jovem de uma década. E se um artista desses ainda por cima é capaz de criar performances inesquecíveis, é muito merecido sim que ele seja relembrado como um ícone.